tá bom? É só para vocês não se preocuparem, às vezes fica aparecendo esse esparadrapo branco, mas é um sensorzinho, tá bom? Pior do que isso aí, só o mapa, né? Nossa, o mapa da pressão é terrível, eu já fiz também um ano, aquele não te dá sossego, você não dorme a noite inteira, né? Esse eu nunca Faço fiz. todo ano. Vamos ver como, para dormir, como vai ser, né? Que tem um negocinho pendurado, né? Um motorzinho aqui embaixo. Na hora de dormir, a gente não pode esquecer de deitar daquele lado, né? Mas vai dar tudo certo. Esse é tranquilinho. Então vamos começar. Vamos fechar aí nossos olhos. Novamente, as nossas vibrações são para o Rio Grande do Sul. De apoio hoje, principalmente aos voluntários, que desde que tudo começou, eles não param, que a gente possa mandar as nossas energias, as nossas forças, o nosso acalanto para todas as pessoas. E a fé, a persistência, a perseverança, para não desistirem diante desse flagelo. Que a equipe espiritual possa acolher a todas essas famílias, trazendo principalmente a paz e a tranquilidade nesses grandes abrigos, para que não haja discórdia nos momentos de nervosismo, de estresse, que as pessoas consigam colaborar uma com as outras. E que o Senhor, com a sua grande mão, possa estender sobre todos eles as suas bênçãos, intuí-los no que for necessário para que eles consigam atravessar essa fase, esse período com tantas dificuldades. Aproveitamos, Senhor, também para agradecermos novamente o dia de hoje, a saúde que temos, a proteção que temos, o conforto que temos e que muitas vezes não damos valor. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Hoje é aula extra, nós vamos ter duas aulas, como se fosse parte A e parte B, mas na verdade são duas aulas extras que se complementam, enfim, são aulas curtinhas, então a gente consegue pôr como se fossem duas aulas, né? E a primeira parte dela, que fala que não vim destruir a lei, que vai falar de Moisés, Cristo e Espiritismo, que foram as três revelações, né, a qual a gente tem registros históricos, que tem documentação, enfim. E a maior documentação que a gente tem, realmente, é a Bíblia, né, que fala do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a gente vai falar um pouquinho, relembrar dessas três revelações, e que cada uma veio no momento certo, com um objetivo específico para auxiliar no desenvolvimento da humanidade. Então, era de acordo com que a humanidade, a civilização naquele momento, ela necessitava ouvir e escutar. Pode passar, pai, por favor. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los,
mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, aqui é do Mateus, versículo 17 e 18. Então, quando ele traz isso, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, ele já estava aqui, no caso, Cristo, se referindo à lei anterior. Eu não vim destruir a lei, a de Moisés, ou as leis humanas que já estavam em vigor. Eu não vim destruir os profetas, mas eu vim fazer o cumprimento. Cumprimento do que ele fala? Até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Qual lei, gente? As leis divinas ou naturais. Então, todas as leis divinas ou naturais que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, enquanto não se cumpra tudo que está naquela lei, o céu e a terra não passarão. Quer dizer, eles não formarão uma única coisa, porque, na verdade, enquanto estamos encarnados, nós passamos por vivências necessárias ao nosso espírito, mas que, entre aspas, a gente ainda está dissociado um pouco do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, quando ele divide céu e terra, na verdade, ele está dividindo, entre aspas, o mundo material encarnado e o mundo espiritual, que seria o verdadeiro mundo, tá? Aí sobre Moisés, né? Há duas partes distintas na lei mosaica, que é a lei de Moisés. Então, ele fala que tem a de Deus, que foi promulgada sobre o Monte Sinai, e ela é invariável, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés e apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Então, a lei estabelecida por Moisés, ela era muito pautada no olho por olho, dente por dente, e que depois nós fomos, com a vinda do Cristo, a gente foi entendendo que não é assim que as coisas devem funcionar. Mas na lei de Deus, formulada nos 10 mandamentos, ela dizia: eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhes darás culto. Então, esse primeiro mandamento, que muitas vezes ele não é tão lembrado, a gente lembra mais, né, do não matarás, não roubarás ou não furtarás, enfim, a gente lembra muito mais desses, mas o primeiro que ele fala de mandamento é que, como tinha muitas religiões politeístas e que eles faziam essas divindades, eles veneravam várias divindades, várias imagens, e aí ele fala que você não vai venerar nenhuma escultura, nem de tudo que tem no céu, nem embaixo da terra, porque isso, tinha o Deus disso, o Deus daquilo, alguns deuses ficavam no céu, outros ficavam na terra, outros ficavam nas águas, né? Então você não vai adorar nenhum desses e nem lhe fará cultos. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, que ainda é da tradição judaica. Honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. O que é interessante
nessa leis, né, que Moisés trouxe, é que a maioria começa, ela de uma forma, foi feita de uma forma impositiva, e ao mesmo tempo que negativava. Então ela começa falando, você não vai fazer isso, você não vai furtar, você não vai desejar a mulher do próximo, você não vai cobiçar a casa do seu próximo, como se realmente a civilização naquela época fosse uma criança pequena que precisasse de ordens diretas. A gente tem que pensar que a civilização, a humanidade naquela época, eles eram muito rudes e pouco desenvolvidos ainda, né? Eram espíritos ainda mais embrutecidos. Então, se não fosse extremamente direcionado, assim como a gente faz com os nossos filhos quando são pequenininhos, não pode subir em cima da mesa, você não pode pôr o dedo na tomada, você não vai ficar explicando muita coisa do porquê disso, porquê daquilo. Você vai dar ordens claras e diretas para que a criança compreenda. E a mesma coisa foi feita. Moisés, ele tinha que ter naquele momento, que era um momento ainda de muita, vamos falar balbúrdia, né, civilizatória, que ele precisava pôr esses limites na humanidade. E a melhor forma foi falando o que não se pode fazer. Quando a gente pensa já, quando Cristo veio, e o Wagner depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parte, mas se a gente pensa nos ensinamentos de Cristo, ele fazia o contrário, ele vinha pelo exemplo positivo, ele não ficava o tempo todo, não faça isso, não, não. Ele não veio, em alguns momentos a gente vê passagens, ele começando, levanta-te, não peque mais, né, mas é um jeito diferente do que o impositivo de Moisés. Eu não sei se vocês percebem essa diferença quando vocês leem o Evangelho, leem as passagens do Cristo, como era de uma forma mais branda e suave, e do Moisés, não. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. Então, se a gente for voltar lá e pensar, tudo que foi falado lá, mesmo sendo de forma impositiva, ele vale para todos os tempos. Quer dizer, a gente não deve matar em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo algum isso seria permitido, né? Então, por esse modo, ela diz que ainda tem o caráter divino, mesmo da forma impositiva como ela foi escrita. Ele tem esse caráter divino por ele ser imutável, por serem leis perenes. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor de um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, se fosse só o Moisés falando aquilo, ele não ia conseguir o impacto que ele precisava diante daquele povo. Quando ele assume que aquilo também são leis divinas, o povo passa a obedecer por temor, inclusive, a Deus e por temor de sofrerem alguma pena, alguma punição, se eles desobedecessem aquelas leis. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Então, olha novamente, né, o que o texto traz aqui nessa reflexão, que era necessário ter aquele Deus forte, porque era um povo que precisava de comando. Por quê? Porque eles eram ainda muito pouco desenvolvidos. Eles eram espíritos extremamente rudes, ainda rudes no sentido de rudimentar mesmo. Então, eles precisavam dessa lei, dessa imposição um pouco mais forte para que as coisas começassem a se organizar. E é evidente que aquele que é estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não fará mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. Então,
a gente sabe que, né, quem leu um pouco mais também sobre essa fase e sobre Moisés, e que era permitido o extermínio. Então, quando ele fala, não farás mal ao teu próximo, e o extermínio ser um dever, então você exterminar os escravos, ou exterminar um povo, exterminar o outro, isso iria contra as leis de Deus. E aí, muito dessa lei de Moisés, ela também foi se desvirtuando nesse caminho. Mas não porque era uma. Não estava associado às leis divinas, aqueles 10 mandamentos. Era outra lei humana sendo criada. Então, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, elas serviam para aquele povo, naquele determinado momento, para se atingir um determinado objetivo. E aí, depois de muito tempo, né, chegou Cristo para trazer uma outra boa nova, uma outra orientação. E aí o Wagner vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é basicamente aqui um resumo dos profetas, né? E para poder ficar de forma mais prática, a gente aqui entender os propósitos que eles vieram trazer para a gente, os propósitos de Deus, né? E aí eles vieram transmitir essa mensagem para impulsionar o nosso crescimento, nossa evolução como humanidade e de acordo com o nosso nível de adiantamento dos tempos de Moisés, Cristo e depois do Espiritismo. O Espiritismo não exatamente o Espiritismo a gente pode falar, né? A gente pode dizer do mundo espiritual, que ele pode ser manifestado em uma religião universal, uma religião que propaga, que é manifestada por espíritos, né? Então, até o próprio catolicismo tem, sim, influências espirituais. Aí a gente vai chegar lá, nessa parte aí. Aqui falando sobre Jesus, né? Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. E eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Então, de novo aqui, ele está complementando, ele não veio contrariar ninguém, ele veio complementar de uma forma mais fácil de entendimento para o povo da época, e veio, que nem a Carla falou, propagar o amor, ao invés daquele monte de não, daquela forma um pouco bruta dos mandamentos de Moisés, e Jesus veio falar dessa forma mais serena, mais mansa, mais paz e amor, né? Quanto às leis de Moisés, propriamente dito, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-la passar por uma reforma mais radical do que reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar esta é toda a lei dos profetas, ou seja, ele resumiu todos aqueles mandamentos nessa simples frase, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e além dele combater esse falso profeta, o falso profeta pode ser nós mesmos, nós está mentindo para a gente mesmo, está estereotipando uma forma de um bom moço e lá dentro do nosso coração, da nossa mente, tá tudo poluído, tudo sujo, tudo bonito por fora, atitudes exteriores que socialmente é bem vista, mas você chega na sua casa e você só chuta os cachorros, né, vamos dizer assim. Então Jesus veio mostrar para a gente essa também no sentido mais profundo desse amar ao próximo como a si mesmo, no sentido interno nosso, não só nas práticas grosseiras exteriores, que nem a gente pode pegar do Moisés, o povo da época ficou muito naquela coisa material, muito naquela coisa bruta, exterior, com muitas coisas. Porque é do povo da época, né? Eles querem materializar, eles não conseguem imaginar que existe o amor, essas coisas intangíveis, né? Eles só querem materializar tudo que é possível, que é o que está mais acessível para o povo, né? Na época.
E Jesus veio mostrar que existe algo dentro da gente que é intangível, que é o amor, que é o que a gente pode, que é a forma da gente evoluir, né? Uma das mensagens dele aqui, né? E por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Por que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como um privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Olha que bênção que ele não localizou esse Deus para um país, para um povo, para uma cultura. É um Deus universal. Universal, não é nem da Terra, do universo. E ele veio falar sobre essa missão, esse cumprimento dessa lei de Deus, que é uma consequência de todos aqui na Terra um dia estar cumprindo todo esse amar ao próximo como a si mesmo. E aí faz parte, logo daqui a alguns milhares de anos, talvez, né? A gente vai estar como um todo, né? Imagina um mundo onde essa lei ela é cumprida de uma forma completa, profunda, onde todos estão amando o próximo como a si mesmo. Não seria um mundo melhor? Não teria corrupção, não teria problema, não teria morte, não teria nada desses problemas que a humanidade enfrenta, justamente porque ela não está sendo cumprida como um todo. Ela está superficialmente, né? Ali algumas coisas a gente está conseguindo melhorar, mas até chegar desse ponto completo dessa lei, porque a gente não consegue nem pensar como que ela é completa, a gente não tem nem inteligência para distinguir o que é esse amar ao próximo a si mesmo de uma forma completa e profunda. Aí, então vai levar tempo e paciência, aos poucos a gente vai colocando isso em prática, né? Mas é muito legal, porque Jesus já veio falando de uma coisa muito profunda, muito mais longe, muito mais distante ali, projetando algo muito mais profundo e distante. O Moisés ficou mais naquela coisa material. Agora Jesus veio projetando algo muito além, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, naquela época, a ciência ainda não tinha progredido o suficiente para poder é, evoluir nesses outros aspectos, né? E Jesus veio também para poder falar sobre esse reino dos céus, esse céu prometido. Que aí a gente começa a fazer as interpretações, né? A humanidade faz o céu, o inferno, aquelas outras coisas. Mas aqui, mais brutalmente falando, mais exatamente falando, a gente sabe que o céu nada mais é do que um lugar melhor, que o verdadeiro lugar que a gente como um ser, como espírito, e que aqui realmente é só uma passagem e a verdadeira vida é lá nesse reino dos céus que Jesus falou. Então lá a gente dá uma pausada, dá uma avaliada e a gente vem aqui para treinar encarnado. E aí, quando a gente acredita que depois que a gente morre continua vivendo, muda tudo, né? Porque materialistas acham que acabou a vida aqui, acabou, não tem mais nada. Então Jesus veio falar que a gente continua vivo mesmo depois do outro lado. Isso é uma fase importante. E aí tem a parte da ciência também, que, né, justamente por isso, para ele estar tentando conciliar essas ideias do Cristo ainda até hoje, para poder essas coisas ficarem mais evidentes para a humanidade aprender. E aí chegou o Espiritismo, porque Jesus falou que existe vida após a morte. E o Espiritismo veio falar que
veio os espíritos lá da após a morte falar que existe vida aqui, comprovar, né? Então, é uma sequência. O Tipo, espiritismo, eu existo, eu tô é, aqui. Jesus falou, existe vida depois. Aí agora o espiritismo veio falar, sim, existe, estamos aqui. Estamos escrevendo, estamos levantando mesas, estamos fazendo várias coisas para chamar a atenção de vocês aí que existe vida aqui mesmo. Tem psicografia, tem tudo. Aí o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, é tratado como uma ciência, né? Porque é um fato, né, por meio de provas, a existência da natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. A ciência, a própria ciência consegue mostrar que existe algo além da materialidade, que é essa parte espiritual, mas só que a ciência ela é apegada a esse erro e tentativa, existe uma metodologia para poder provar isso. Ela consegue provar que existe algo aqui no final, mas ela não sabe explicar o caminho disso. Então, por ela não explicar o caminho, ela desconsidera totalmente, né? E eles nos mostram esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, com a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então a ciência está aqui desse lado material, tentando provar a coisa aqui espiritual. E o espiritismo está desse outro lado aqui, mostrando que existe isso para poder. Aí uma hora os dois vão se encontrar, né? De conhecimento, de fatos, vão se ligando e aí eles vão fazer esse caminho, vão se interligar. E aqui falando mais propriamente do espiritismo, que ele não é mais aqueles fenômenos fantásticos que temos na história da humanidade, que até quando tinha trovão, a gente achava que era um deus que tinha um trovão lá, o trovão do deus, do raio, o deus do fogo, achava que aquilo tudo era mágica. E aí a ciência provou também que não era mágica fazer o fogo, não era mágico o raio, que era a nuvem lá, que tal, negativo, positivo, e faz o raio. E aí até então a gente achava que era um Deus que tinha ali. O espiritismo é a mesma coisa. Tá falando que existe lá uns espíritos, existe uma coisa lá, e a ciência uma hora vai falar, realmente existe, a gente vai parar de ter medo, vai parar de achar que é mágica e vai ver que isso faz parte do nosso universo, da nossa vida, né? É as relações que Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inteligíveis ou foram facilmente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Jesus deu sinais, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Tem várias passagens de Cristo falando sobre esse mundo espiritual, mas ele só deu uma deixa assim, falou assim, o Kardec vai vir aí logo mais e vai falar um pouquinho, complementar isso, porque realmente ele falou coisas que para época, sem o espiritismo, fica e a galera fica meio perdida mesmo, né? Falando de extraterrestre, Jesus falou de extraterrestre, existem outros seres e outros mundos, não é só aqui que existe. Então, mas falar isso naquela época, né, era mais difícil, né, as pessoas aceitarem, né? Então, falou justamente o que era possível para as pessoas aceitarem e tentaram tomar algum norte, né? É a mesma coisa do Espiritismo, né? A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, né? E o Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo seria a terceira revelação, a famosa terceira revelação que a gente fala aí, mas não está personificada em ninguém porque ela é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu e todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Então, Espiritismo não é. O Kardec não é o Chico Xavier, não é uma pessoa. Ele é uma falange de espíritos de luz que vem trazer uma mensagem em diversos pontos da Terra e as mensagens têm sincronia, têm ligações. Não são um mais um é três aqui, dois mais dois é sete aqui. Não, é tudo de uma forma uniforme. O livro do Kardec, né, como a gente sabe,
foi escrito em vários pontos da Terra lá e feito um livro só, com vários médiuns. Aí, assim, a chance de erro é praticamente zero, porque, né, é o mundo espiritual que está passando a mensagem. Não é um intermédio, não é um homem, não é um papa, não tem uma interferência humana, assim, muito... É difícil ter, pode ter sim uma interferência humana, às vezes um missionário pode, né, fazer o caminho errado, ele pode querer influenciar coisas erradas, mas no geral, principalmente nas codificações do Kardec, foram feitas dessa forma super coerente, porque era o primeiro, né, era a revelação, aí ele deveria ser muito mais cuidadoso. E assim vai indo. Aí trata-se de... E ele fazia a mesma pergunta para espíritos diferentes, para médiuns diferentes, para comparar as respostas. E as respostas eram as mesmas, né? Então, como que as médiuns não se comunicavam entre si e emitiam a mesma resposta, né? Então, que era justamente para não ter esse confrontamento, né? E ainda bem que foi bom, ainda bem que foi nessa época, porque senão eu ia falar, não, mandou um zap para ela lá e falou a mesma coisa. Lá nem tinha isso aí, né? Era tudo a cavalo, né? Uhum. Aí trata-se de qualquer... carta ainda, né? Aí Eram cartas. não dava tempo. Aí trata-se de qualquer maneira de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-lo conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, como eu disse, né, não é uma pessoa, são vários espíritos falando sobre essa lei de Deus, né, de uma forma mais purificada ainda, né. Eu imagino, sabe, aquele ambiente no hospital de vários médicos de várias áreas que tem um paciente lá com algum problema que eles precisam que precisa ser resolvido, e aí reúne todos os médicos para poder chegar numa opinião. Então os espíritos são mais ou menos assim. A humanidade está assim, assim, assado. Aí os espíritos vão lá conversando lá, faz essa reunião espiritual e ele meio que fomenta essa ideia de uma forma mais coletiva, né? Espiritualmente falando. Então não é um médico só, não é um espírito só falando, são vários. E aí é mais assertivo, né? Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, né, o que foi dito sob forma alegórica. E vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, a obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. E aí, é interessante saber porque o Espiritismo fala de forma clara e da forma que a gente consegue entender nessa nova era que nós estamos aqui, nessa terceira revelação, conforme a nossa evolução. Ele veio complementar a lei cristã, né, ou, vamos dizer assim, um catolicismo, e a gente vê muitas pessoas das religiões cristãs simpatizando com o espiritismo justamente por esse complemento, falando algo além, né, do que a própria igreja assim, católica, evangélicas que trazem, e aqui veio complementar de uma forma mais clara, né, mais lógica até, né. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio, acho que justamente com esse objetivo, né, Wagner? É uma passagem, então uma passagem da Bíblia que ele cita, e aí depois os espíritos vão explicar o que queria dizer aquilo, né? Então, quando fala que é para explicar o que foi dito sobre forma alegórica, que era a forma como Jesus muitas vezes se comunicava, pelas parábolas e tudo mais, ele veio trazer uma visão complementar àquilo que foi dito há 2000 anos atrás, aproximadamente.
um negócio que eu queria falar aqui. Ai, desculpa, eu te interferi. Não, eu já tinha esquecido já antes de você falar. Essa questão alegórica aí, tudo é muito mais fácil ler o Evangelho segundo o Espiritismo do que o Evangelho puro mesmo, que, nossa, é bem denso, bem uma linguagem bem da época, assim. É que nem ler aqueles livros de cultura lá, Narcir Ribeiro, meu Deus, que livro horrível. Aí é uns livros de faculdade aí que você pena para poder entender, é uma linguagem bem antiga e chata pra caramba, né? Então eu acho que o livro dos Espíritos segundo o Evangelho é uma linguagem um pouco mais legal, assim, de você poder interpretar, né? Poder entender. Mais atual, né? Eu gosto mais. Essa parte é essa. Poxa, eu queria falar uma coisa, mas já foi, viu? Eu esqueci, né? Acabou? Acabou. Então, só para a gente entender, né? Como eu falei já algumas vezes, a gente não sabe se vai ter uma quarta revelação. O que está programado em termos de evolução da humanidade para que continue o Cristo, na verdade, e não só o Cristo, mas toda essa falange de espíritos superiores, né, de espíritos puros, ajudando a nossa humanidade a progredir, né, ajudando a nossa humanidade a dar pequenos saltos enquanto humanidade, não enquanto só indivíduo. Então, nós não sabemos se vai ter uma quarta revelação, se será necessário para que realmente o planeta passe de transição para um planeta de regeneração, né, que saia, né, dessa prova e expiação. Então, será que vai precisar de mais uma ruptura importante? Será que vai precisar de mais uma revelação importante para que as pessoas, os espíritos, né, nós enquanto encarnados, que a gente tome consciência de algumas coisas, né? Eu acho que isso que é importante a gente pensar. E principalmente que nós nunca estamos sozinhos. Então, a gente tem que entender que esse Pai maior, ele está sempre cuidando da gente. Mesmo a distância no sentido de deixar nós, né, com o nosso livre-arbítrio caminhar, mas ele está sempre lá, fazendo os planejamentos necessários para que o nosso planeta evolua. Querem falar alguma coisa dessa primeira parte? Não? Então, bora para a segunda parte. Você consegue colocar no modo apresentação, Wagner? Tá joia. E aí, agora, então, nós vamos ver justamente uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muitos os chamados e poucos escolhidos. Tenho certeza que todo mundo já leu, ou já ouviu, ou já escutou em algum momento essa frase. Muitos chamados e poucos escolhidos. E hoje o que a gente vai fazer é desmembrar um pouquinho, para a gente ter uma clareza maior sobre o que Jesus queria dizer com essa frase, tá? Pode passar, Wagner. Então, era para assumir esses amarelinhos todos. Entendeu? Agora você já deu as respostas todinhas. Você consegue, será? Agora foi. Então, vamos lá. Eu sei que muitos já leram a resposta, mas vamos pensar junto, tá bom? Era essa brincadeira. Então, começando o capítulo lá dos muitos chamados e poucos os entendidos, né? Na parábola da festa de núpcias, Jesus nos conta a história de um rei que celebrava o casamento de seu filho
e enviou seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. Estes convidados, porém, recusaram o convite, e alguns, ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e o mataram. O rei, então, destruiu aquela cidade e mandou que seus servos convidassem a todas as pessoas que vissem para o banquete. E muitos deles vieram. Porém, já à mesa, o rei viu que um dos convidados não estava vestido com veste nupcial e mandou atirá-lo às trevas, pois muitos são os chamados e poucos escolhidos. Vamos voltar aqui para o primeiro parágrafo. Então, na parábola da festa de núpcias, o que será que seria, que representaria na parábola a festa de núpcias? Alguém tem ideia? Que ele celebrava o Eu tenho casamento cabeça do de seu filho. vento, viu? Então, nem Oi? adianta, porque eu não consigo lembrar o que estava escrito, porque a minha cabeça é muito de vento. Ai, que bom. Você não leu a resposta. Alguém consegue pensar o que seria essa festa de núpcias que Jesus estava se referindo? Que nos conta a história de um rei que celebrava o casamento de seu filho. Quem era esse rei? Quem era Deus? esse filho? Então, o rei pode ser Deus, vamos guardar essa informação. E o casamento do seu filho, quem era esse filho? Cristo? Cristo, ótimo. Ó, os outros também é para falar, não é só o Alex. Então, eles estavam. E qual seria esse casamento do Cristo? Que casamento seria esse, essa festa de núpcias desse casamento? Vamos lá? Pode passar um, Wagner, acho que já vai aparecer, vamos ver. Então, festa de núpcias seria o casamento entre Jesus e a humanidade. Então, a ideia dessa parábola era justamente trazer o casamento, quer dizer, a união entre Jesus, palavra de Deus, e a humanidade. Então, quando a gente pensa na parábola de núpcias, nos conta a história de que um rei, pode passar, Wagner, por favor. Pode apertar de novo. Que era Deus, então nos conta a história de Deus, que celebrava esse casamento, que era o casamento, né, do seu filho, acho que pode passar de novo, Wagner. Que era Jesus, e ele, quem eram os seus servos? Eram os profetas. Então ele enviou os profetas para anunciar esse casamento, ou seja, a chegada de Jesus, que viria com essa missão de unir a humanidade à palavra de Deus, a palavra que Jesus trouxe. E quem eram os convidados? Chamaram os convidados para um grande banquete. Quem eram os convidados naquela época? Vamos pensar. Naquela época. Onde se passa a história de Jesus? Com quem que ele falava, com quem que ele vivia? Com quem que ele dialogava no seu dia a dia? Era seu povo? O povo, um povo específico. Quem eram? Hã? Aí dificultou. Aí dificultou. Então, pode passar aí, Wagner, por favor. Pode passar e pode passar. Os convidados eram o povo judeu. Então, era o povo daquela época que era o povo judeu. E o grande banquete era o reino dos céus. E aí, então, vamos ler de novo. Então, na parábola, né, da noite de núpcias, então, na parábola do casamento entre Jesus e a humanidade, Jesus nos conta a história de um Deus que celebrava o casamento do seu filho, que era Jesus, e ele enviou os profetas a chamar os convidados para um grande banquete. E esse banquete seria o quê? O reino dos céus. Você ter acesso, né, ao mundo espiritual. E esses convidados, que era o povo judeu, porém recusaram o convite.
E alguns ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei. Então, zombaram dos profetas enviados pelo rei e os mataram. Não foi isso que aconteceu com a história de Jesus? O rei, então, destruiu aquela cidade, que foi a queda lá de Israel, e mandou que os seus servos, seus profetas, convidassem a todas as pessoas que vissem para o reino dos céus. E muitos deles vieram. Porém, já na mesa, o rei viu que um dos convidados não estava vestido com a veste nupcial, ou seja, ele não estava com o coração puro e limpo para poder participar do banquete que é o reino dos céus. E mandou atirá-lo às trevas, pois muitos são chamados, ou seja, ele convidou a todos para esse banquete, mas poucos são os escolhidos, ou seja, poucos são os que estão puros de coração para poder entrar no reino dos céus. Deu para entender como a gente muda quando a gente começa a entender quem é quem na história? Porque como ele falava tudo por parábolas, muitas vezes a gente não compreende o que ele gostaria de dizer com aquilo. E aí quando a gente vai entendendo que cada personagem dessa história representa alguém, representa, né, o povo, os profetas, o reino dos céus, aí a gente vai entendendo a leitura de outra forma. Pode passar, Wagner, por favor. Podemos compreender logo a primeira leitura do que se trata a parábola. O rei é certamente o próprio Deus, chamando seus convidados ao banquete, ou seja, ao reino dos céus. Os servos são os profetas, enviados para propagar a palavra divina, mas são rechaçados e ridicularizados. No que se refere aos primeiros convidados, o Evangelho nos explica que se trata dos judeus, o primeiro povo de toda a humanidade a ser publicamente monoteísta. Então, até a época de Jesus, todos os outros povos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Então, do Egito, de todos ali, a Mesopotâmia, a Grécia, tudo ali à volta de onde Jesus nasceu e viveu, todos os outros povos eram politeístas. E o primeiro povo monoteísta que acreditava num Deus único foram os judeus. Em razão da melhor compreensão de que tinham os judeus, foram eles os primeiros convidados. Então, já que você acredita num Deus único, eu vou te apresentar o Deus verdadeiro. E foi a eles que Deus transmitiu seus ensinamentos através de Moisés e de Jesus. Estes ensinamentos, porém, foram facilmente esquecidos, em nome do dinheiro, do orgulho, da corrupção. Como consequência, vieram a incredulidade e o fanatismo, e dessa forma os judeus pereceram no que tinham da seara divina. Tá? Então, eles pereceram na missão deles, que era ajudar nessa propagação desse casamento, desse encontro com o reino de Deus. Então, a humanidade, nesse sentido representada na época pelo povo judeu, começou esse esquecimento e, inclusive, desvirtuar e desacreditar a palavra de Jesus e a palavra do que estava sendo trazido, do que estava sendo oferecido na época. Pode passar, Wagner, por favor. Os próximos convidados foram todos os outros povos, por entre quem a palavra divina foi difundida, e que, caso aceitassem, seriam admitidos no banquete, ao invés dos primeiros convidados. Entra aí o grande ensinamento da parábola. Não basta comparecer ao banquete, esperando receber as bênçãos divinas sem esforço. É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, deixando de lado as nossas inclinações negativas e trabalhando sempre para colocar em prática os princípios de Deus. Muitos são chamados para o banquete celeste, em realidade. Todos fomos chamados por centenas de vezes, mas só nos será permitido entrar quando formos verdadeiramente merecedores. Hoje eu assisti um videozinho
desses do Instagram, um canal de signo que eu sigo. E aí falava os signos entrando no céu. E aí entrava lá os Gêmeos, Câncer, Escorpião, Capricórnio, pelas características de cada signo. E era assim meio comédia, né? E eu achava engraçado, mas me lembrou disso, né? Por quê? Porque os signos, eu falo, não, mas eu quero entrar, você fez isso, você enganou, nananana, você quer entrar no reino, né? Quer entrar aqui no céu. Então é isso. A gente lembra que, será que a gente é verdadeiramente merecedor? O que a gente está fazendo para merecer entrar no reino de Deus? Para que a gente tenha realmente essa veste nupcial verdadeira. Pode falar, Alex. Uma coisa que dá para trazer para a atualidade, né? Trocando aí, fazendo uma troca de vestir a túnica seria vestir a camisa, né? Então, se você vestir a camisa do bem, das coisas que você precisa melhorar, daquilo que você aceita ser melhor, né? Eu acho que encaixaria muito bem aí. Sim, é isso mesmo. Precisa vestir a camisa. Vestir a camisa é você realmente acreditar, né? Acreditar naquilo que você está ouvindo e transformar isso nas suas ações, que eu acho que é o mais difícil no nosso dia a dia, né? Pode passar, Wagner, por favor. O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo tem exatamente esse título: Muitos chamados e pouco os escolhidos. Foi escrito por Kardec com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, principalmente. Para compreender o chamamento, é preciso dividir a orientação em duas partes. Uma coisa que eu acho bacana, para quem tiver interesse, é realmente pegar o texto do Mateus na íntegra, dar uma lida nesse capítulo, e aí depois ler no Evangelho segundo o Espiritismo, que aí dá para perceber a diferença nessa parte que o Espiritismo traz como explicação de uma leitura daquela época que foi escrita aí há 2000 anos atrás, né? Então ele fala que para compreender o chamamento é preciso dividir a orientação em duas partes, que são os chamados e quem são os escolhidos, que é isso que a gente vai ver agora para aprofundar nessa leitura. Pode passar, Wagner, por favor. Os chamados são os que recebem o convite divino para a aquisição do conhecimento que lhes permita ser melhor, pela vivência do amor ao próximo. Nesse aspecto, praticamente todos são chamados para ter acesso à felicidade, que é atributo dos que têm a consciência tranquila. Então, nós fomos chamados, nós aqui, por essa simples aula, por a gente estar lendo sobre a doutrina, ou lendo o Evangelho, ou praticando o Evangelho, indo ao centro espírita ou qualquer outro centro religioso que fale desse Deus de amor mesmo, então todos estão recebendo o convite para adquirir esse conhecimento. E mais, não é só o chamado para esse convite divino, Deus nos dá as ferramentas, Ele nos dá a inteligência, Ele nos dá o discernimento, Ele nos dá a nossa visão, a nossa audição, a nossa percepção, o nosso corpo físico como ferramenta, para que a gente possa adquirir esse conhecimento. Então, Ele não dá só o convite, Ele também dá as ferramentas necessárias. É a gente que, muitas vezes, não quer, a gente, não é nem que não quer conscientemente, mas a gente refuta, porque dá trabalho a gente mudar os nossos hábitos, muitas coisas são difíceis de compreensão. Então, mas que ele fala, todos são chamados para ter essa felicidade. E só que ela é atributo de quem tem a consciência tranquila. A consciência tranquila é de quem não pratica o mal. E não só quem não pratica o mal. Consciência tranquila que também está fazendo o seu melhor dentro daí das suas possibilidades, do seu grau evolutivo. Os escolhidos, porém, não são por Deus. Então, não é Deus que escolhe, você entra, não, você fica, você vem, você vai. Não é Deus, não é São Pedro que fica lá no portão do céu, definindo quem vai para cá e quem vai para lá. Mas é cada um por si mesmo.
saber se você vai escolher a camisa, vai vestir a camisa ou não vai vestir a camisa. É o homem que se escolhe para aceitar os conhecimentos e pautar a sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Portanto, se o mundo está violento, convulsionado, sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, mas é porque os homens, surdos ao chamado, não se fizeram escolhidos para estar entre os seres felizes, que é o verdadeiro banquete. Então, é importante a gente ter essa clareza, que não depende de Deus. Deus deu tudo para a gente. Ele dá o poder da reencarnação, da gente estar aqui, vivendo o que a gente está vivendo, com a família que a gente necessita, passando pelas provas que a gente precisa, para realmente ir e encontrar e desenvolver essa felicidade plena, que não está baseada nas coisas materiais, mas sim nas espirituais. Pode falar, Alex. Uma coisa que eu pensei agora também, conforme você foi falando, é que na parábola, quando as pessoas chegaram para o banquete, né, elas escolheram estar ali, né? Então, eu acho que também cabe ao escolhido, como você mesmo muito bem falou aí agora, de você mudar a sua maneira, eu mudar a minha maneira, e eu me escolher, sabe? Uhum. E ser um escolhido de mudar, de mudança, né? De melhorar, de fazer diferente, né? Uhum. Escolher o melhor, né? Escolher o melhor. Então, aí nesse último parágrafo, né, que fala que se o mundo está violento, convulsionado, sem amor, em virtude de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que está sendo o que eles chamam de um espiritismo, se você vai ouvindo vários vídeos de debate já a respeito disso, por que que o Sul está passando por isso, por que que o povo gaúcho, que poderia ser qualquer povo, qualquer lugar, mas são os flagelos que eles falam, né? E dentro disso, os flagelos coletivos, eles são permitidos por Deus, e eles têm várias categorias dentro desse flagelo, né? Então, eu fui até reler, porque eu não lembrava, e faz parte também da lei de destruição, que é uma das leis naturais, uma das leis divinas. E aí falavam que tem pessoas lá que estão com provas, tem pessoas que estão com expiação, e tem pessoas que estão com missão. Então, tem muitos objetivos envolvidos dentro de um flagelo coletivo. Nem todos estão lá para viver a mesma coisa, porque cada um está vivendo a sua própria história. Então, os que estão como missão, não necessariamente também são os voluntários. De repente, a missão é de o pai de uma família, ele escolheu vir, ele nem precisava passar por isso, mas ele escolheu vir como pai daquela família, como missão para ajudar, por exemplo, os seus filhos a passarem por esse momento. Então, o fato de você vir com uma missão é que muitos espíritos vêm com pequenas missões, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa vir com uma grande missão, tipo Divaldo, Chico, Emmanuel, não, a gente pode vir com pequenas missões, que a gente já escolheu para ajudar ao próximo em algum momento que ele precise. Então, pode ser alguém da nossa família, pode ser o nosso cônjuge, pode ser nesse ambiente realmente de um flagelo coletivo, que você está lá para ajudar e ajudar e ajudar e ajudar. Então, a gente tem que pensar, e aí quando fala se o mundo está violento, convulsionado, sem amor, aí chega um flagelo coletivo. Aí a gente vê a quantidade de carinho e de amor, a quantidade das pessoas tentando se ajudar. Então, falar, mas está tendo roubo, está tendo casos, infelizmente, de violência contra crianças, contra mulheres, mas isso é um grãozinho de areia perto de tudo de bom que está acontecendo, desse amor que está sendo movimentado lá dentro. Então, o amor das pessoas, as empresas que só basicamente pensam em lucro, quantas empresas estão voltadas agora para ajudar nessa reconstrução, que pararam parte da sua produção, que em outros momentos seria inconcebível.
Você chegar lá na Tramontina e falar, olha, eu quero que você pare parte da sua produção para você fabricar enxada para os agricultores. Eles iam falar, olha, você vai lá e compra enxada. E aí agora você vê uma grande empresa como a Tramontina parando grande parte da sua produção para produzir materiais, utensílios para limpeza, né, de tudo isso que está sendo visto lá no Rio Grande do Sul. Então, o que eu falo, assim, que esses flagelos coletivos, eles são para mostrar para a gente que o amor é maior. Existem muito mais pessoas de bem do que pessoas ruins no planeta. É que, infelizmente, a gente fala que, na maioria das vezes, o bem é silencioso. O mal, ele faz alarde, a mídia divulga, ela dissemina, né? E o bem, ele é pouco visto, até porque muitas pessoas que fazem o bem, eles não querem nem serem vistos, né? Como a gente já viu da verdadeira caridade. Mas hoje, com esse episódio, eu penso assim, que a mídia também está mudando o seu foco e mostrando que o bem existe, que as pessoas têm esse poder de coletividade, que as pessoas têm essa coisa de ajuda mútua, que elas não se deixam. Outro dia eu vi também o relato de um senhor, um homem, que ele resgatou mais de 300 pessoas, e aí ele conta que ele ia com um caiaquezinho resgatando, e aí ele ficava pedindo um colete, ele falou assim, aí as pessoas falam assim, mas o colete é para você levar para ajudar as pessoas? Ele falava assim, não, é que eu não sei nadar. Quer dizer, ele se arriscou aí com um caiaque para salvar as pessoas, ele não sabia nadar, naquela profundeza e correnteza que estavam. Então a gente percebe o quanto as pessoas estão vestindo a camisa, né, Alex? A gente percebe quantas pessoas estão vestindo a camisa de entender esse amor maior, que ele é possível desde as pequenas ações até grandes ações. E essas pessoas estão escolhendo ficar lá. Elas não estão lá para aparecer na mídia, elas não estão lá para méritos próprios, elas estão lá porque elas querem ajudar, né? O chefe de um restaurante famoso lá de Porto Alegre está fazendo marmita, ajudando lá na linha de produção de marmita para alimentar pessoas. E ele é um chefe famoso de um restaurante famoso de Porto Alegre. Então são casos que a gente vai vendo e que se a gente vai juntando, vai gerando uma onda grande, né? Uma onda de movimento que eu, por exemplo, nunca vi no Brasil. Com tantas outras catástrofes climáticas que já aconteceram, essa é a primeira vez que eu vejo uma movimentação de país, de civis, de empresas e do próprio governo de estar ajudando ao povo do Rio Grande do Sul. Pode falar, Alex. É o exemplo, né? Eu vejo isso como um grande aprendizado, assim, sempre quando você tem um exemplo, é muito melhor do que palavras, né? São fatos acontecendo e as pessoas seguindo os exemplos, né? Eu acho isso bem legal. Uhum. Elas estão se doando totalmente, né? As que estão resgatando lá animais, cachorros, gatos, enfim. Eu vi um relato de uma hoje, ela falou que tá muito frio, e a gente fica entrando nessa água que tá fria, e aí depois você pega o barco com vento frio, e você tá aqui. Ela falou, tô cheirando podre. Ela falava, vocês não têm noção o cheiro que tá o rio aqui, não é uma água limpa. Imagina, eu fiquei imaginando se o rio Tietê subisse 5 metros, que é o que subiu, né, o Guaíba. Aquela água toda fétida, podre, subindo, e 5 metros eu fiquei imaginando até onde chegaria, sabe assim? Eu fiquei imaginando quanto será ali da Rebouças, né, desse lado subiria, depois do lado para o Butantã aqui, que é o mais perto, assim, da minha ponte onde eu moro, até onde chegaria? 5 metros. E essa qualidade de água, que não é muito diferente da do Guaíba. Então, e eles estão lá, e eles estão lá, e eles estão lá, e eles estão lá. Ela falava assim, vocês não sabem o que é a dádiva de você poder chegar em casa e tomar um banho. Ela falou, minha casa não foi atingida, eu tenho chuveiro com água quente, eu tenho shampoo, eu tenho sabonete. Mas aqui as pessoas não têm nem onde tomar banho. Elas estão, a roupa fica suja, elas têm que descartar aquela roupa porque não tem onde lavar a roupa, não tem água. Então a gente vai vendo que é muito mais do que a gente consegue imaginar, tanto que os voluntários estão passando quanto os desabrigados, né?
Enfim, é isso que você falou, Alex, é muito aprendizado. A gente vai ouvindo essas histórias e vai aprendendo com elas do exemplo que pode ser, que pode acontecer, né? Nem sei se tem mais slide, Wagner. Tem, então vamos lá. Então, depois do saber, o próximo passo do cristão é o viver, que é o que muitos estão fazendo hoje. Aplicar o conhecimento em favor do semelhante, o que já sabemos redundará em benefício do próprio autor. Essas pessoas que estão ajudando incansavelmente, elas, na verdade, estão se beneficiando. Como vivenciar essas informações trazidas por Jesus? No mesmo capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, está claro no item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É evidente que o socorro material, por meio de alimento, do agasalho e demais atitudes que diminuam a penúria de alguém, são apreciadas obras cristãs. Então, tudo isso que está sendo feito, enviado carretas e carretas, as pessoas se unindo, separando roupa, mandando água, mandando cestas básicas, medicação, ração de cachorro. Então, é evidente que esse socorro material, por meio desse alimento, também são obras cristãs. Pode passar, Wagner. Mas, se considerarmos a fome de amor que o mundo sente, veremos que há muitas outras maneiras de realizar obras sem a intervenção do dinheiro. As obras em forma de conselho, de orientação, de visita fraterna, de contato oportuno. As boas obras do cristão consistem também em saber quando falar e quando calar. Quer dizer, quando a pessoa necessita apenas ser escutada, ser ouvida. Então, um bom cristão, ele deve saber também quando ele fala, mas quando ele ouve, quando ele acolhe. O chamamento e a escolha dependem da conduta do cristão que deseja aproveitar este momento de vida na Terra para preparar o seu futuro espiritual. Chamados, todos já fomos, porque depende de Deus. Escolhidos, ainda somos poucos, porque depende de nós. Eu gostei muito desse finalzinho, que fala, todo mundo já foi chamado, porque isso é Deus, Deus chamou todo mundo. Mas escolhidos depende da gente, como Alex falou, a gente se escolher. A gente escolher o nosso caminho, a gente escolher as nossas ações e a gente escolher as nossas obras cristãs da melhor forma possível. Acho que acabou, né? Não tem mais, Wagner? Não, era isso mesmo. Então, gente, eu acho que essa parábola, dessa segunda parte, eu acho que, assim como tantas outras, ela pode ser replicada em qualquer momento da nossa vida, né? Então, quando a gente abre o Evangelho para ler, qualquer coisa que seja, ele vai trazer algo como se fosse atual, como se fosse servindo para a gente naquele momento. Eu não sei se vocês sentem assim, né? Mas cada vez que eu abro o Evangelho de forma bem aleatória, é como se fosse realmente uma mensagem para mim naquele momento. E aí pensando que é isso, ele é atemporal, quer dizer, em qualquer momento ele pode ser lido, ele não depende de uma cultura específica, então qualquer parte do mundo ele valerá. Por quê? Porque todo ele está inspirado e baseado nas leis divinas, que são perenes e imutáveis, tá? É isso, acho basicamente. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Comentar? Então, eu acho exatamente isso que a gente está o tempo todo tendo oportunidade. Quando a gente. Eu tenho essa sensação de quando tá muito fácil, tem alguma coisa estranha, tem que estar alguma coisa difícil para poder você estar no caminho certo, porque é nas dificuldades que a gente aprende, que a gente se supera. E quando tá muito fácil, tá muito bom, assim, no sentido de talvez futilidade, vamos dizer assim, é porque talvez a gente não esteja fazendo o caminho que deveria, que era, né? Vamos supor, você vai fazer uma prova,
Se você está colando, tá trapaceando, você está fazendo uma coisa errada, né? Agora, se você está lá matutando, estudando, doendo a cabeça para poder estudar aqueles conteúdos e tudo, com toda aquela dificuldade, é sinal de que você está fazendo a coisa certa. E aí depois você vai lá, né, e tira o 10. Se você tirar um 10 porque você estudou honestamente e tal, aí é uma sensação diferente quando você tira um 10 que você trapaceou, fez alguma coisa errada, né? Então é mais ou menos assim que é a nossa vida. Essas dificuldades, esse chamado é justamente esse. Essas dificuldades que a gente encontra é um sinal de que a gente está fazendo a coisa certa, por incrível que pareça. Mas tem o tempo da bonança também, Sim. Wagner, né? A gente tem, na vida não é só luta, né? A gente tem, eu penso como se fosse uma escada sempre. Então tem um momento que você está na subida, que é o mais difícil, aí você tem um patamarzinho de descanso, aí depois tem outro patamar de subida, outro de descanso, porque a vida, ela ser só luta o tempo todo, também é mais puxado. E eu acho que a gente, fruto do nosso trabalho, como você falou, da prova, você estudou, você fez uma boa prova, você está com a consciência tranquila, né? Então, é isso mesmo, né? É estar com a consciência tranquila que a gente fez o melhor que a gente conseguiu naquele momento. Pode falar, Alex. Eu lembro de um estudo que eu li sobre isso, que era sobre o vitimismo, que a gente sempre acha que se a gente não estiver sofrendo, não tá bom. Então, eu acho que depois que você faz exatamente o que você mencionou, de você começar a entender que o que você está fazendo é o certo, que está tudo dentro do correto, você não precisa ficar sofrendo 100% do tempo, eu acho que você consegue viver melhor. Depois que eu comecei a pensar dessa maneira, eu vi que minha vida se deu uma guinada muito grande, sabe? Eu fiquei pensando, poxa vida, eu não preciso ficar só sofrendo para poder falar, nossa, estou melhorando. Acho que dá para melhorar sem ficar sofrendo assim nesse nível de, não digo um sofrimento de físico, né? Mas um sofrimento mental, assim, né? Então, putz, por que eu não estou sofrendo? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, tirar essa máxima da cabeça, porque se está muito bem, vai acontecer alguma coisa. Não, não existe, não tem isso. Não existe. Sabe? A gente pode ficar melhor ainda. Eu acho porque a lei do progresso, inclusive, Alex, que também é outra lei divina. Então, a lei do progresso, ela fala isso, que todos nós vamos progredir. E é lógico, é sempre escolhendo o melhor caminho, o bom caminho, né, o caminho do bem. E eu penso que, muitas vezes, a verdadeira felicidade não está nesse reino, está no reino dos céus. Então, sempre quando a gente lê essa máxima, parece que aqui a gente vai ser infeliz a vida inteira, e não é. A gente pode ser feliz aqui também, só que a verdadeira felicidade, ela está no plano espiritual, quando você não precisará mais encarnar. Mas enquanto encarnado, sim, Deus quer que a gente seja feliz, Cristo quer que a gente seja feliz, mas uma felicidade verdadeira, pautada no amor, pautada no respeito, pautada nas boas relações. Sim, porque senão, o que seria a vida na Terra? É só realmente provas e expiações, né? Só entre aspas, desgraça, né, só tristeza? Não, a gente também tem que ser feliz, inclusive para mudar a frequência vibratória do planeta, porque se fica todo mundo, que nem você falou, Alex, no vitimismo, não, alguma coisa vai acontecer, não, na desconfiança, o nosso planeta não vai evoluir, não vai mudar de padrão vibratório. A gente tem que ter um padrão vibratório da fé verdadeira de acreditar que tudo vai dar certo. Mesmo dando errado, a gente acreditar que tudo vai dar certo. A gente não pode ficar baixando a vibração, né? Mas, lógico, a gente fala quando a esmola muito, o santo desconfia, né? Então, a gente, às vezes, a gente não se acha merecedor de receber, às vezes, tanta dádiva. E, às vezes, a gente é merecedor de receber todas aquelas dádivas. A gente já é merecedor pensando aqui agora, nesse momento do dia de hoje. Quantas dádivas, só da gente não estar vivendo o que o povo do Sul está vivendo. Isso já é uma grande dádiva nas nossas vidas. Então, sim, a gente tem que agradecer pelo dia a dia nosso, né, e entender que a gente é feliz, que a gente pode, a gente deve
É meio que, não é obrigação nossa, mas é nosso objetivo, né? Então, eu estava dizendo de fora para dentro, não de dentro para fora. No Aham, sentido das vicissitudes da vida, a forma como atinge a gente e a gente não, e a gente entender que isso faz parte da nossa evolução. Agora, de dentro para fora, a gente de dentro olhando para fora, tem que esperar ter uma boa inspiração, essa felicidade aí que vocês estão falando. Acho que, aham. acho que foi isso que eu quis dizer. Pode falar, Alex, não precisa levantar a mão, não, a gente já está aberto aqui para discussão. Beleza. Eu também penso sobre essa máxima da verdadeira felicidade não estar nesse mundo, como se a gente não conhecesse. Então, é um conceito diferente de felicidade, sabe? Porque quando eu penso, pelo menos, em felicidade, eu não penso assim, esperar um momento para ser feliz, sabe? Eu tento ser feliz naqueles pequenos momentos que eu tenho dentro do dia, sabe? Se eu ver uma pessoa alegre, eu já fico feliz, sabe? Se eu ver, sei lá, ou se eu sentir uma brisa, eu já fico feliz, sabe? Eu não quero tentar esperar ser rico, ou ter dinheiro, ou ter férias, ou ter, sei lá, uma rede para descansar. Não, eu tento ser feliz nessas pequenas coisinhas, sabe? Que é o que a Sim, gente conhece, né? E sim, aí eu acho que nesse caso de quando a verdadeira felicidade, eu acho que é um conceito totalmente que a gente ainda não conhece, sabe? Então deve ser alguma coisa muito mais maravilhosa do que o que a gente conhece, porque já que a gente ainda não tem nem a mínima noção do que seja, então deve ser bem diferente daquilo que a gente já tem como felicidade atualmente, né? sim, porque aqui também a gente está preso na matéria, né, Alex? A gente tem hormônios que são liberados, substâncias químicas que são liberadas dentro do nosso corpo, que dão euforia, dão alegria. Então a gente mistura muitas vezes a sensação com o sentimento. E o sentimento da felicidade, a felicidade, ela é um sentimento mais profundo, né? E a gente muitas vezes acredita que é a sensação que vai nos trazer a felicidade, não é? Então, a felicidade verdadeira, nesse sentido, é algo que é um sentimento mais profundo interno, ou seja, eu posso ter perdido lá minha mãe, estar triste, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa feliz, entendeu? Então, assim, dentro de mim, essa felicidade não está destruída, porque ela existe dentro de mim. Eu só estou passando por um momento triste porque ou eu perdi um emprego, ou eu perdi um ente querido, perdi todas as minhas coisas, então eu posso estar triste, mas isso não quer dizer que eu não tenha essa felicidade dentro de mim, que eu acho que é esse algo maior que todo mundo procura. Pode falar, Zenaide. Você Oi, levantou. Carla. Oi, levantei. Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi, que nós temos um momento de felicidade, né? É o que Alex falou. Vamos ser felizes por alguém estar feliz, né? Uma pessoa feliz que você te dá um bom dia, você fala, puxa, eu estou feliz. Então, eu acredito muito que existem momentos de felicidades. Né? Que você nunca vai assim, não que nunca, né? Tipo, o que o Alex falou, vai ficar rico e ficar feliz. Tem gente que pensa assim, né? Quando eu comprar o meu carro novo, eu tô feliz. Será que vai estar, né? Porque aí ele é coisas materiais, né? Então, na verdade, a felicidade realmente é uma coisa interna, né? Uma coisa interna, Dentro da gente. É. isso mesmo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos fazer o encerramento. Alguém gostaria de fazer uma oração de encerramento? Então, Wagner, por favor. Vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra do Evangelho, que possamos levar para nossas vidas e assim evoluir cada degrau
Vamos iluminar nossas casas, nosso coração, todo o nosso ambiente, protegendo, iluminar os nossos familiares, animais, plantas. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um final de semana maravilhoso, com muita saúde, muita paz, muita alegria e muita energia para todos os obstáculos aí da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, lembrando, quinta que vem não tem aula, porque... Não, quinta que vem tem aula ainda. É na outra quinta que é o feriado, né? Então, quinta que vem a gente tem a aula, vai ser uma das biografias, eu não lembro a ordem, se vai ser o Chico, o André Luiz ou o Emmanuel, mas vai ser um deles três, tá bom? E aí depois, na outra semana, a gente não tem aula, tá? Então, gente, boa semana, até quinta que vem. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Fim de semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Ô, Wagner, amanhã você quer ir para lá por questão de manhã? Podemos ir para lá? Então, beleza. É nóis. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Aí eu preciso entrar em outra reunião que começa às 9 agora. Tá bom. Escuta, na terça eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar até umas 10 da